Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Começa agora o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Renate Giegel, professora especialista em alfabetização formada em música, língua alemã, gestão pública e presidente da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos. Renate, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Foi um prazer receber o convite e poder aceitar. E eu estou muito feliz com a tua participação aqui. Renate, você veio da Áustria. Da Áustria, sim. Para o Brasil. Para o Brasil. Mas antes de chegar ao Rio Grande do Sul, você esteve em outro estado. Sim, eu morei, antes de vir para o Sul, eu morei 4 anos em São Paulo. E como foi essa vinda? O que motivou essa vinda? Como que foi o processo de adaptação aqui no Brasil? Tem história para contar, né? Ai, essas são umas coisas assim, um tanto quanto difíceis. Na época, sim, hoje em dia são só memórias. Algumas lembranças boas, outras nem tanto. Porque se tu sai do teu lugar de origem, ainda numa idade não madura, tu leva junto uma bagagem de emoções diferentes. Então, como dizer assim, criança, né, a maturidade ainda não existe. Então, se um dia tu perde teus avós, teus amigos, o teu ambiente, os teus bichinhos, os teus brinquedos, e vai depois de quase 3 semanas em cima do, porque eu vim de navio, né, aportar numa terra que tu não imagina nem o que é, e aí tu chega e não consegue nem te comunicar. É uma coisa assim, de uma certa forma, angustiante, né? Quanto tempo você levou para se adaptar ao português para falar fluentemente? Bom, eu acho que eu tenho talvez uma certa facilidade linguística, porque eu cheguei no Brasil em abril e fui assim totalmente sem entender nada, porque a opinião das pessoas ligadas era assim, não, tem que ter logo bastante contato, né, para aprender e tal. E aí me colocaram na escola, né? E aí eu não sabia o que estavam falando. Então tu sabe que na escola tu entra e fica no meio do grupo todo, né? Aí eu sabia que aquilo era a minha escola, que eram os colegas, que era a professora, mas eu não sabia o que diziam, o que era para fazer, o que eu sabia. Como eu já vinha alfabetizada, eu sabia o que estava acontecendo em termos de escrita e coisa, mas não o que aquilo significava. Então, no início, eu meio que fui um caramujo, né? Bem recolhidinho, mas eu aprendi rápido. Em outubro eu era totalmente fluente e que a minha mãe, inclusive, foi chamada para a escola porque a professora disse para ela que a minha coleguinha de classe, que naquela época a gente sentava em dupla, que nós duas conversávamos demais. Olha eu só. disse assim, bom, o que eu considero, na época foi assim, vexatório, né? Hoje em dia eu disse assim, eu acho que isso é um triunfo, né? Porque é a glória, imagina, maio, junho, julho, agosto, setembro, em 6 meses, tu dominar totalmente uma língua de ser chamada a atenção e de ser tagarela, né? E assim, outra experiência que eu achei muito interessante, que eu já achei interessante naquela época, é que como a turma deu primeira série regular, muitos lentos, e eu vim com um preparo diferente. Quando eu saí de lá na primeira série, já sabia tabuadas, 4 operações, barras geométricas e tal. O ensino era diferente. E ali eles eram né? E aí a professora me colocava em diversas classes dos amiguinhos mais lentos para eu ajudá-los. Então, assim, sabe, assim, essas lembranças são legais. Mas só que esse período, esse meio ano, de abril a outubro, foi muito pesado. Porque aí à tarde eu frequentava um que hoje se chama Extra Classe, que era um parque de crianças,
é que assim, eu tenho a sensação meio presidiária daquelas coisas, porque a gente tinha uma camiseta com um número, uma sacolinha com o número, então a gente era um número. E como eu não sabia falar nem assim, então eu sentava no banco embaixo das árvores e olhava os outros e os outros mexiam. Hoje o bullying é muito moderno, né? Mas a gente tinha que conviver com muitas situações que eram difíceis, né? E eu não podia nem me defender, porque eu não sabia nem o que está acontecendo, mas eles faziam aquela jacota. Juntavam um círculo grande, apontavam o dedo, riam e diziam, fala, 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 mas fala o quê, sabe? Então ali eu lembro que aquele momento não era tão legal. Que eu sei que eu chorei muito, e minha mãe também chorou muito, porque às vezes parava lá perto para ver o que estava acontecendo, né? E éramos só nós duas, porque eu sou filha única. Então aquilo assim foi um tempo de bastante angústia. Mas depois passou. Naquela época não tinha o bullying, tinha Não. as atitudes agressivas, né? Mas o bullying... Não, né? isso não. E ninguém dizia, ninguém assim, admoestrava as crianças, dizia, vocês não podem. Não, vinha aquela turma e fazia assim. Assim também, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, aí eles me chamavam de alemão a batata, come queijo com barata. Olha só, eu falei antes, gente, que a Renate é presidente da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, que é uma academia que reúne escritores que anualmente lançam uma antologia, não é mesmo, Renate? Então, a Renate, além de presidente, ela é escritora. Então, pergunto, desde a infância, a gente pode dizer que a Renate é apaixonada pela escrita, pela leitura? Sim. Desde que eu me conheço por gente alfabetizada, eu sempre fui um rato do livro, desde pequena. Eu aprendi a ler aos 5 anos com o meu avô, que me alfabetizou, assim, não me alfabetizou, me ensinou a ler no jornal. E quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e eu já conhecia os números romanos, porque o meu avô me levava a passear na estação de trem e lá tinha aqueles antigos relógios de ferro, aqueles, né, as letras enormes. Então, assim, eu acho que eu tive uma certa facilidade de aprendizagem. Meu pai e minha mãe também liam bastante. Então, aqui no Brasil existiam, na época, círculos de livro, de literatura alemã. Então, desde os livros infanto-juvenis até os adultos, eu sempre ganhava 3 livros por mês, que o meu pai ia a Porto Alegre buscar, né? Então, eles buscavam um romance, alguma coisa técnica para eles, e eu sempre ganhava, então, os meus. Então, e enquanto eu não terminava o livro, era difícil conversar comigo. Hoje em dia eu não sou mais assim tanto, porque ao longo do tempo tu não tem mais o tempo para, mas eu ainda cultivo um livrinho assim, eu gosto. Eu fico imaginando como que foi esse processo de adaptação. Porque imagina, aprendeu a ler lá na Áustria, veio para o Brasil, algo totalmente novo, totalmente diferente. Quem vai nos ajudar a contar essa história sobre a sua vinda aqui para o Brasil é uma pessoa que pode falar com propriedade sobre Renate Giegel como pessoa e como mãe. Ah, meu Roda Deus aí. do céu, que tu me... Olá, eu sou o Carlos, um dos filhos da Renate, e nos passaram uma difícil tarefa de falar um pouquinho sobre ela. Então, para quem não sabe, a Renate é austríaca, veio para o Brasil ainda pequena com os meus avós, constituiu sua carreira na área da educação, como professora, diretora. Nos contatos que eu tive sempre com as colegas de trabalho dela foram de muito respeito e de que ela era um exemplo a ser seguido. Como mãe, uma pessoa muito amigável, muito amorosa, muito preocupada, às vezes até um pouquinho demais, né? Mas aventureira por embarcar nos nossos sonhos. Ela foi empresária junto comigo, né? Onde nós enfrentamos muitos desafios e sempre preocupada no bem-estar de todos, mesmo que isso significasse sacrificar seus momentos pessoais de lazer. Enfim, uma pessoa fantástica, onde nos espelhamos nela, que se conseguirmos ser um pouco como ela é, acho que já teremos cumprido a nossa missão de vida.
Então, é difícil de falar um pouco, mas amamos muito a dona Renate e esperamos estar sempre juntos, cada vez mais próximos. Um beijão, mãe. Te amo. Você é um filho amado, né? Com a palavra, Renate. É um filho amado, né? Eu tenho outra também, que é também tanto amada, tão amorosa quanto ele. Então, esses são os meus... É o que eu tenho. São meu projeto, né? Assim, são meu Parte motivo da de missão, viver. né, Renate? Não, Parte são da meu missão de motivo de viver. Porque eu acho que é dessa terra as coisas que eu posso dizer que me valem, o que mais me valem, são os meus filhos. Eles são meu bem maior. Segura a lágrima, Renate, que tem muito mais. Sim. Eu não posso chorar, vou marcar minha maquiagem. Borrar o rímel, não dá, não dá. Vou borrar meus Renate Guiel, olhos. professora especialista em alfabetização, foi administradora escolar durante 21 anos. Como foi essa experiência durante 2 décadas, Renate? Olha, eu penso assim que a escolha da minha carreira foi o maior desafio que eu mesma consegui para dizer que foi a minha escola de vida. Porque eu venho de uma família bem organizada, bem estruturada. Um pai engenheiro metalúrgico, uma mãe técnica em injetados já daquela época, com formação, que sempre valorizaram muito o bem-estar, a educação e uma cultura geral. Então, eu sou daquele tempo assim em que tinha que saber, não existia assim, queres fazer, não, tinha que saber. Então, tu tem habilidades, eu não tenho, tens, e se tu não tens, tu has de ter. Assim eu fui educada, né? E aí, assim, mas sempre mimadinha ao mesmo tempo, e o meu pai sempre procurou me dar uma formação legal. Eu fiz a escola normal na época, e aí eu decidi ir trabalhar. E o meu pai achou que ainda era cedo, que eu podia, né? Eu disse, não, eu quero ter minhas próprias coisas, eu quero comprar meu enxoval, que na época a gente usava, né? Depois, pretensões, depois de casar. E e aí abriu na prefeitura uma vaga para professora, e eu fui me apresentar, e era a primeira escola que eu fui diretora, era no antigo Wiesenthal, que hoje em dia é Mundo Novo, em que o Mundo Novo ainda não existia. Eu assumi na época o Anita Garibaldi, não sei se pode dizer. Pode? Claro. Eu fui diretora do Anita Garibaldi, no tempo em que a ponte que existe para atravessar da Bartolomeu de Gusmão para o Mundo Novo ainda era um pontilhão de madeira, que em dia de temporal a gente tinha que cuidar, porque ele nadava assim, né, na aguinha, então tinha que trazer boiando. as crianças. Era uma escola dessas bem pequena, só tinha 2 salas, uma mini cozinha com um fogão de 2 bocas e 25 canequinhas da antiga Cersa esmaltadas. Quando eu fui para lá, eu era a 5ª professora de uma turma mista de 2ª e 4ª série. E o meu pai me proibiu de voltar, que isso não era lugar para mim, que não era isso que ele queria. Ir a pé do antigo calçado Centenário até o Anita, a pé, ida e volta, só tinha ônibus fim de linha uma vez ao dia. E eu disse não, que eu ia. Eu sempre fui assim, muito... Independente. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Eu sou muito presa, muito arraigada, mas ao mesmo tempo não me atrapalhe, né? Valoriza as raízes, mas isso não impede de ir mais longe. Sim, mas só que a gente também tem que ver o outro lado. Eu era jovem, protegida, sempre estudei em escola particular, né? E, de repente, eu vou para o Wiesenthal, né? Numa escola de periferia e com uma classe realmente turbulenta. Então, aquilo foi assim, um choque de realidade
bem interessante, mas era um desafio que eu dizia, e isso eu sou até hoje. Os desafios, eu acho que eu gosto, por mais complicados que e eu sofro com eles e tal, mas me parece que se eu não tenho alguma expectativa de algo a mais, não é muito gostoso. Então, assim, ali era uma situação bastante complicada. Após essas 2 décadas no ambiente escolar, o que mudou em Renate Higel a respeito de visão de mundo, a respeito da visão, olhando para a educação? Olha, assim, no caso, a gente passou por 2 mudanças da lei, né, da lei base. Umas boas, outras não tanto, porque tem muitos cortes da globalização, né? Houve uma época em que o regionalismo era exatamente assim exagerado, então tudo podia, tudo deveria ser. Aí depois a coisa se tornou um pouco vazia, aí veio a história primeiro do ensino religioso, depois do país laico. Então, quem viveu essas 30, 40 anos de modificações teve que ter bastante fibra para poder lidar tanto com a base, né, e também muito o social. As escolas, hoje em dia, a gente pode dizer que houve uma grande evolução nesse sentido, tanto pessoal quanto de material, porque eu tive na outra escola que eu trabalhei, eu tive uma escola que era de região, porque ela ainda não existiam os polivalentes, né, as escolas onde tinham depois da 5ª série, então a escola que eu assumi ainda tinha 5ª série, tinha turno intermediário, trabalhava no galpão da igreja, com turmas separadas com cortina. Havia necessidade de fornecer merenda e não tinha insumos. Então, essa foi uma época que hoje em dia ninguém mais conhece, né? É uma realidade totalmente oposta. Hoje em dia, a gente pode dizer assim, que hoje em dia tem realmente uma estrutura que condiz com o que tu pode dizer é uma educação com elementos, né? Que eu sou daquela assim, não exija o que tu não fomenta. Então, mas era uma época de exigências, não com o insumo, a necessidade toda suplementada. Mas eu acho assim, isso progrediu muito, isso evoluiu muito. Nós tivemos em Novo Hamburgo vários dirigentes da educação que tinham outra visão, que mudou bastante. E hoje em dia eu vejo assim, porque eu já estou afastada há tempo, mas como eu ainda tenho alguém que trabalha na educação e como eu sou muito enxerida, né, eu sempre preciso, então estou junto sempre. Se é para equipamento, se é para doação, se é para campanha, se é para festa, eu sempre estou pronta. Então, com isso, eu consigo também acompanhar um pouquinho melhor a evolução das coisas. Eu acho que a gente está no caminho legal. Certo, no caminho certo. Durante esses 20 anos, mais de 20 anos, acredito que tu fizeste muitos contatos. E uma dessas pessoas também gravou. Quem é que tu desengatou? Vamos ver. Roda aí. Oi, Renate. Gente, um desafio falar a teu respeito em tão pouco tempo, né? Uma pessoa tão gentil, amável, competente, inteligente, humana, que eu conheci efetivamente quando fui ser tua secretária na Escola Jorge Evaldo Corr, quando eu ingressei no serviço público. Não pude ter melhor orientação do que a tua, né? Fui agraciada, como tantas outras pessoas que passaram pela minha vida, e tu foste uma delas, né? Tu acreditou no meu trabalho, me ensinou muitas coisas sobre ética, responsabilidade, comprometimento, engajamento, e contigo eu iniciei o primeiro grupo de dança, e foi através daquele pequeno grupo tão importante e maravilhoso que eu desenvolvi uma carreira dentro da dança na nossa cidade. E estou aqui hoje, então, nas dependências da Maria Bailarina, né, que apesar de não estar mais trabalhando com dança, né, na docência, eu continuo batalhando por esse segmento da nossa cidade, muito inspirada na tua trajetória também,
que eu sei que tu é uma admiradora, uma batalhadora da cultura da nossa cidade. Um beijão. Mais querida. Esse é o meu leãozinho. É mesmo? Essa é a menina que é do meu coração. Ela foi minha primeira secretária efetiva, que a gente trabalhei 4 anos numa escola de 780 alunos, sem secretária e sem supervisão, sozinha. Nossa! Após essa saída do ambiente escolar, Renate foi para a política. Pois é. Como foi essa transição? O que motivou essa mudança, Renate? O que me motivou é que eu, paralelamente à educação, eu acho sim que... eu não acho nada, eu penso que tu não consegues sanar coisas se tu não tem pelo menos um mínimo de bem-estar, né? E quando eu fui convidada para fazer parte do grupo do executivo, eu fui para criar o primeiro gabinete de primeira-dama em Novo Hamburgo. Então, ele, em 1989, foi instalado o primeiro gabinete de primeira-dama com trabalho social na Prefeitura de Novo Hamburgo, e eu fui a primeira chefe desse gabinete. Então, isso me levou a bagagem que eu tenho como administrador, né? Porque eu já tinha 21 anos de experiência de administração escolar, mas, paralelamente com a história de ser um leão, né? Eu sempre fui um ativista social, e disso eu juntei as minhas, talvez talentos, não sei, habilidades, e me instalei e criei um ambiente também produtivo nessa área. Então, dali eu posso dizer que eu conheço todos os recantos da cidade, eu participei de toda a fundação das UACs, eu participei dos pedágios do Carinho, eu participei de distribuição de roupas, de fazer as campanhas, os lançamentos das campanhas do agasalho, que aí, então, paralelamente, sempre o meu Lions Club era o primeiro doador. A gente já fazia a campanha antecipada para que no lançamento da campanha do agasalho a gente já podia fazer uma entrega significativa, né? Então, ali eu fui aí também aprendendo outras coisas e me metendo em outras coisas. Foi, inclusive, a primeira diretora do Museu Comunitário Casa Schmidt. Também, que apareceu depois desse período ali, porque antes desse período, antes de terminar o meu estar na prefeitura, nesse primeira vez, apareceu a instalação a criação do Lar São Vicente, numa reunião, numa assembleia na Câmara, e foi um ato público em que ele foi criado só, formalmente, sem ainda ter nem campo onde ficar. Então, ainda antes de eu ir para a cultura, eu ainda fiquei o último ano e meio na prefeitura trabalhando junto com outras pessoas envolvidas nessa ação, para que houvesse um espaço que fosse destinado, um terreno, que houvesse uma verba pública conseguida junto ao Estado, com 2, na época, vereadores, que também eram muito engajados. E ali eu posso dizer que ali eu tenho a lembrança de que quando foi doado o terreno onde ele está localizado e foi tirada a primeira cerca para entrar, eu estava sentada na pá da retroescavadeira. Olha só, gente, isso você encontra apenas no programa Memórias, esses relatos. Mas isso Renate, são essas coisas boas, né? Aproveitando que nós estamos falando sobre esse ambiente político, vereador e tal, nós trazemos agora o depoimento do vereador Felipe Cumbral, que inclusive é membro da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, historiador e jornalista. E que eu conheço desde que ele tem 14 anos. É mesmo? Que legal. O primeiro livrinho dele... A gente vai rodar agora. Então esse Pode ser?
Pode ser. Roda aí. Esse eu participei. A Renate Giegel é uma amiga muito especial, nossa presidente da Alvales, Academia Literária do Vale dos Sinos, participante ativa do Lions, muitas ações na área da saúde, ações sociais, culturais. Tem a participação da Renate, esse entusiasmo dela pela nossa comunidade, pelas nossas questões comunitárias, né? Então a gente fica feliz de fazer parte dessa história, de ter você, Renate, como nossa amiga e uma pessoa tão especial para tantas pessoas aqui na nossa cidade. Só tem meus amores. A gente fez uma seleção tu boa. Foi pescar assim, tu atirou isquinhas, mas esse também é um menino de ouro, né? E eu conheço ele desde que ele começou a colecionar as fotos e fez em xerox o primeiro libreto dele, que foi na Casa Friedrich, que a gente teve, assim, dele era um menino, assim, um gurizão. E aí dali ele se desenvolveu e hoje, olha só. Mais de 16 livros. Mais livros, uma pesquisa bem mais científica, uma coisa bem elaborada, com um intercâmbio internacional. Eu acho, sabe, eu sou feliz por as pessoas que eu tenho. Inclusive você também, né? Gratidão. Para quem não sabe, eu também faço parte da Alvales, Academia Literária. É a minha menina, né? Acredito que eu sou a mais nova, né? Sim, eu tenho a minha menina mais nova e a minha menina mais idosa, que é a Maria Emília, né? Que tem 105 anos. Então, eu faço patrona da Feira do Livro, feira, então assim, eu posso me dizer, eu sempre digo assim, eu sou feliz com a minha própria história construída. Eu posso não ter conseguido muitas outras coisas, mas eu construí uma coisa que eu gosto da minha trajetória, porque eu posso dizer, eu participei. Ativamente. Não só da minha, mas do meu contexto. De muitas pessoas, com certeza. Com certeza. Muito. Vamos falar agora sobre Renate Giegel, como cidadã, ativista, comunitária e cultural. E agora? Formada em música e língua alemã, fez traduções de inúmeras obras. Fiz. Um tempo. Quais foram elas? Oi? Assim, as obras não posso ser nomeáveis porque era de uma associação que não é a público, a literatura, mas que eram bastante antigas. O último que eu traduzi era 1801. E assim, é outra coisa que eu ainda tenho, eu leio gótico ainda, né? Então, isso favoreceu na época essas traduções. Agora, atualmente, eu estou ajudando uma amiga muito querida também, nossa integrante, que é professora de língua alemã e inglês, e que aceitou o desafio de uma tradução da história da nossa imperatriz Leopoldina, que foi escrita em alemão e que agora está sendo traduzida para o português. Então, eu estou trabalhando com ela recentemente agora nesse trabalho. Então segue fazendo traduções. Agora a gente está agora, porque o bichinho verde que me mordeu com a Covid me afetou um tanto quanto as minhas capacidades, né? Então, a memória sofreu um pouco. Então, eu estou trabalhando bastante para que ela Então, vocês imaginem como era a memória desse ser humano antes. Nós trazemos agora, Renate, o depoimento de uma pessoa que é extremamente grata a ti pela generosidade, por abrir espaços na agenda para sempre dar aquela forcinha. Roda aí. Quem é que tu... Meus amigos, aqui é o escritor Paulo Vargas, sou acadêmico da Alvales, participo dessa belíssima entidade, dessa academia que tem por liderança a querida, competente Renate. A Renate é daquelas pessoas que nasceu para ser estrela. A Renate é daquelas pessoas que nos orgulha ter amizade com uma pessoa dessa, que tem um vasto conhecimento, uma pessoa de conhecimentos diversos e grande poetisa. A Renate, de fato, é uma pessoa que nos leva, através do seu jeito de expressar, sua retórica,
nos leva sempre no caminho certo. E quero dizer um detalhe, além da capacidade poética dela como escritora, eu estava precisando de uma pessoa para dar uma olhada no meu texto, Amplidão, um novo livro que está saindo. Eu liguei para a Renate, mais do que nunca, de prontidão, ela disse, claro que sim, eu dou uma revisada no teu texto. Renate, gratidão por ser teu amigo, gratidão por ser essa pessoa maravilhosa, por ser essa presidenta. Só posso agradecer ao universo. Gratidão, querida Renate. Um abraço do seu amigo Paulo Vargas. Ele já aproveitou para fazer uma propaganda do livro. Então, nós vamos gente, cortar, se liguem. Vamos cortar, né? Isso não pode, isso é uso indevido do espaço. Com o a nosso palavra, amigo Renate. Rodrigo vai reclamar. Cobrar, né? Ah, ele vai me querer. Ai, ele vai me mandar um boleto. Renate, você também foi integrante do grupo do Patrimônio Público de Restauração da Casa Schmidt. Sim, na época a gente tinha um departamento de patrimônio na prefeitura, e que era vinculado à Secretaria de Cultura, e de quem era a encarregada maior era a professora de História, Ângela Sperpo. Ela é uma pesquisadora bastante conhecida. Na época, ela estava envolvida com o patrimônio de Novo Hamburgo, e aí ela tinha que ter mais alguma assessoria, e eu fui então integrar esse departamento junto naquela busca de tudo que tem dentro do nosso museu comunitário. Aquela restauro porque busca de imóveis e coisas, até o Ângelo também estava bastante envolvido, mas a gente rodou o interior para fazer rolinhos de tecido, prender botões e tal. Foi outra experiência muito boa. Olha, aí eu passei pela museologia daí. São muitas experiências, né, Renate? Muitas. É muito a gente bom. vai para um rápido intervalo comercial e já a gente volta. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Renate Giegel, presidente da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, professora e especializada em alfabetização, formada também em música, em língua alemã e gestão pública. O currículo é extenso demais. Renate, vamos prosseguir com o nosso bate-papo. Dá vontade de nem fazer intervalo comercial, porque bate-papo flui, né? É uma coisa que, não sei, deve ser uma coisa da idade, né? Eu ando muito tagarela. Eu vou responder bem curtinho agora. O tempo é curto e a gente tem muitos depoimentos ainda para para exibir. Isso é surpresa, você que surpresa. sabe, eu não tenho esse conhecimento. Renate, você também foi assessora cultural da SMED no intercâmbio cultural Brasil-Alemanha. Para quem está em casa, como funciona essa assessoria? É que isso era paralelo ao meu trabalho, mas na época o nosso secretário era o professor Sarlé. Uhum. E como ele sabia, conhecia, assim, como é que eu vou dizer? Que eu tinha domínio da língua, né? Então, e na época existia muito esse contato. Então, ele trouxe
durante vários anos, muitos grupos, tanto músicos quanto ligados à história, ligados à educação. Então, era o meu trabalho paralelo. Isso eu fazia fora da minha atividade como diretora. Eu não deixei de ser diretora nesse período, mas foram 8 anos de receber pessoas, de mostrar para elas. Aí, na época, era desenvolvido o projeto do IP ao computador, que foram as primeiras épocas da informática na Secretaria de Educação. Então, foram todas coisas que foram acrescentadas, novidades. E as primeiras escolas, bem dentro dos núcleos, que estavam algumas até em áreas invadidas. E isso trouxe muita gente para cá. Então, às vezes, era uma parte cultural, porque lá existiam muitas bandas ainda que são da própria municipalidade, aí vinham os prefeitos, vinham algumas outras pessoas, e essas bandas, então, elas também iam em outras cidades vizinhas. Então, esse era um trabalho de intercâmbio que eu fazia. Eu fazia a abertura dos eventos, eu recebia as pessoas, eu acompanhava. Então, a gente ia das escolas até São Chico comer boi na brasa. Olha só, Renate, tu fostes também uma das fundadoras do Lar São Vicente. Sim. Como que foi esse processo de edificação do lar? É que nessa vez que eu mencionei já, que foi quando eu fui assessora de gabinete, que aí houve essa criação. E eu fui eleita, naquela sessão, foi eleita a primeira diretoria do Lar São Vicente. E eu fui indicada como secretária. Então, quando ele foi criado, no ato de criação, eu fui instituída, junto com um presidente, um tesoureiro, um secretário, né, eu fui instituída como secretária da casa. E eu permaneci secretária executiva do Lar São Vicente durante, eu acho que 14 anos. Sempre, né? E, então, isso me deu aquela trajetória de acompanhar junto todas as partes administrativas da estruturação, quanto da pesquisa de busca de parcerias. Então, na época, foram buscadas, existiam as casas Madesati, então eles fizeram a primeira planta para a gente, aí arrumou-se um outro que podia, então, transportar isso para o inglês, aí através do professor Sarlé, ele e um pastor, que agora eu não consigo me lembrar, mas foram para o exterior. Então, todo esse trabalho eu participei. Então, essa foi a turma que fundou. Então, a gente tem a ata de fundação. Então, ali tem várias pessoas da comunidade, mas e eu fiz parte desse, até que ela foi edificada, como sempre, com galetos, né, com promoções, com jantares, doações, com rifas. Então, aquela construção que nós todos conhecemos quando queremos fazer alguma coisa de encargo social. A diretoria do Lar São Vicente sempre destaca a importância de parcerias. Sim. Muitas parcerias para o bom funcionamento da entidade e para melhorar a qualidade dos serviços prestados, né? E falando em parceria, tem uma parceria que deu muito certa, mas não tem nada a ver com o Lar São Vicente, que foi na Alvales. Nós exibimos agora o depoimento da vice-presidente da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos. Meu chapéu. Quero falar de uma pessoa muito especial, de uma guerreira, da nossa querida Renate Giegel. Renate Giegel é presidente da Academia Literária Alvales já há 16 anos. Cada eleição não existe mudança. Nós queremos novamente que a Renate continue sendo a nossa presidente, pelo grande trabalho que ela proporciona, pela eficiência com que ela administra a nossa academia. A Renate, ela é visionária, ela tem sempre novas ideias, ela faz com muito carinho tudo que ela faz. Ela é inquieta, ela está sempre buscando
novos projetos, ela está sempre à frente de uma ideia inovadora para a nossa academia, né? Ela agrega bastante, então a gente sempre quer que ela continue sendo a nossa presidente. Abraço, Renate Gigel, nossa eterna presidente. Olha só. Imagina, né? Eterna enquanto durar, digamos, né? Já está durando bastante, né, Patrícia? Amém. Se depender de mim, vai durar bastante tempo. Renate Gigel também foi secretária e conselheira da ASBEM. Sim. Conta pra gente como que foi, eu não sei se é ainda. Não, eu já estou, assim, a ASBEM, ela teve a sua fundação na Fevale, né, num ato, também um ato comunitário. E ali, como em todas as fundações, em todas as iniciações, sempre é constituída uma diretoria. E, na época, o que assumiu a primeira gestão foi o professor Joaquim Luft. E nós já havíamos trabalhado junto, que na época era a SEMEC, ele era o diretor de educação, enquanto eu diretora, então a gente tinha um conhecimento até fora, socialmente. Quando eu fui diretora, ele foi a pessoa que arrumou para que eu pudesse comprar o primeiro mimeógrafo do Anita Garibaldi. Então, a gente tem vínculos de amizade, assim, de longo, e ali a gente voltou a se encontrar, e ele me convidou para que eu fizesse com ele integrasse essa primeira diretoria. Então, ali foi um certo período, aí depois eu passei a ser conselheira, e aí, como eu fico bem feliz que todas as instituições se desenvolvem, crescem, amadurecem, então, gradativamente entram novas pessoas que têm mais tempo, às vezes, do que a gente tem. E quando tu é meio polivalente, né? Meio eclética, porque eu acho que eu sou mais eclética do que polivalente, mas e aí tu também busca que as pessoas, né, venham, e aí acabou também nas bem se envolvendo muito a ação social, a Secretaria de Época da Saúde estava envolvida, então muitas pessoas que eu conheço daquele tempo ali estavam. Então, quando foi feito a nova lei da criança e do adolescente, né, até ali eu ainda estava bastante ativa. Depois fui gradativamente me afastando, e agora eu só participo dos eventos quando me convidam. Mas eu sei que foi uma história legal. Tenho ainda amigas boas. Esse teu envolvimento, essa tua forma serena de ser, de conversar, de lidar com as pessoas, esse tato, faz muitas pessoas te admirarem. Inclusive, uma pessoa, a gente vai rodar o depoimento dela agora, disse: ela é uma das minhas almas preferidas. Sim. Roda aí. O que dizer de Renate Gigel? Essa mulher que veio tão pequena para essa terra, que tomou como sua, constituiu uma bela família, com 2 filhos e uma neta, a nossa rainha, o nosso exemplo de garra, determinação e força, sempre defensora da cultura, da arte e das letras. E como avó? Como avó, definitivamente foi um exemplo muito grande na minha vida e definitivamente sempre vai ser minha alma favorita. Coisa boa, querida, né? Essa é a minha pitoca, né? Conheci durante a produção. Tive a felicidade de conhecer durante a produção. Isso aí tá lá em casa, que eu disse, agora eu vou lá na Patrícia, né? E disse, cuida do cachorrinho. Mas ela também é o meu coração, assim, é toda ela, né? Aproveitando esse momento de emoção, esperando a Renate se recuperar um pouco, a gente vai para o próximo depoimento de uma parceria que também deu muito certo. Roda aí. Olá, colegas. Falar algo da Renate, nossa querida presidente da Academia Literária, é fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil por quê? Pela sua pessoa, pelo seu ser humano maravilhoso que é. Nascida na Áustria, ela adotou o Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul e o Vale do Rio dos Sinos como sua nova pátria, né? Foi professora, administradora escolar, diretor de museu, gestor público, traduções na língua alemã, teatro, música, etc. Muitos prêmios literários, inclusive internacionais,
várias academias literárias, Lions Club, participação em mais de 20 antologias, crônicas, poetas, etc, etc, etc. Porém, o mais importante para nós Salvales é que ela está de presidente da nossa academia, determinada, correta, dedicada, firmeza em suas convicções. Difícil de colocar nesse 1 minuto e pouco todas as qualidades, né? Então, gente, resta-me dizer, para mim, um privilégio, não sei até onde merecido, integrar esse seleto grupo de pessoas. Então, Renate e colegas, muito obrigado por tudo. Quero plagiar a nossa vice-presidente Aida e dizer o seguinte: vida longa para Alvales. Esse também é um companheiro, assim, né? Um amigo de bom, porque enquanto ele que estava aqui na rádio em Novo Hamburgo, muito programa a gente fez e me diverti muito também. Acabei fazendo mais algumas coisas, né? Sempre tinha um espaço legal para a gente e foi muito legal. A gente sempre tem mais parceiros bacanas, Amém. né? Amém. Gratidão, Jorge, por participar. O Jorge falou ali do Lions Club. Tu fostes uma das fundadoras do Lions Club, sim, aqui em Novo Hamburgo. Do meu clube, sim. Conta pra gente como que foi essa fundação. É que assim, os Lions Club em Novo Hamburgo já existiam. Quando eu fui convidada a participar, eu entrei na década de 80, mas ainda eram clubes com casais, né? E a parte sempre era a parte masculina, que era a liderança dos clubes. E ao longo do tempo algumas coisas foram mudando, e só que era uma característica: se o leão viesse a faltar, ou o casal saía, né, assim, desmanchava, na época desmanchava o casamento, aí a domadora, como era o nome da esposa do leão, ela não tinha mais o direito de ser ativa. E isso, como tudo muda, né, que o mundo, graças a Deus, está caminhando sempre, né, isso também teve uma trajetória que acabou dando um espaço para um clube afiliado feminino, e que daí eu integrei junto, tinha que ter 20 pessoas, aí integrei com algumas amigas minhas, algumas viúvas, algumas separadas e tal, e a gente acabou fazendo isso filiado a um clube da cidade. Mas isso não tornou o grupo assim tão feliz, porque tivemos alguns percalços, uns desajustes, e a gente acabou meio que em suspenso, e de repente Lions Internacional já havia pensado em criar uma companheira leão. E aí, no que isso foi nos colocado aqui, a gente migrou. Nós criamos aí, então, o primeiro clube de companheiras leão do Rio Grande do Sul, que foi o Pérola do Vale, isso há 30 anos atrás, que historicamente nós fomos das mulheres de vanguarda, né? Porque fomos as primeiras companheiras leão aqui e o segundo clube do Brasil. Então, olha, é uma história de... Nós temos agora o depoimento de uma afilhada sua, do Lions Club. Ah, meu Deus. Então, falando em homenagear a minha amiga e madrinha de Lions Club, Renate Giegel, eu teria inúmeras palavras, mas vou utilizar apenas algumas. Renate é uma pessoa agregadora, que tem sabedoria, que é uma liderança na sociedade, que é multicultural e afetuosa. Bem, eu poderia falar um alfabeto, talvez de A a Z, enaltecendo as virtudes e as qualidades da Renate, mas o tempo não permite. Então, vou dizer que o mundo ficou melhor com a presença dela e ainda está cada vez melhor. Um grande carinhoso abraço, Heloísa. Olha só, outra pessoa abadinha, né? Eu não sei, eu convivo só com gente querida, não só tem, gente né? sensacional. Só gente sensacional. Eu disse, então, ela é uma pessoa tão modesta na maneira dela ser, né? Porque, querendo ou não, ela é a nossa doutora em literatura, né? Sim. Né? Então, sim. Eu disse, a gente tem no nosso bojo tantas pessoas que têm uma história tão bonita, tão significativa e
tão importante na nossa comunidade e que às vezes eu penso que se passa um pouquinho em branco demais, né? Mas nós pelo menos sabemos, né, da força e das coisas e a gente é feliz. Tendo os amigos que a gente tem, a gente é feliz, né? Exatamente. Renate, tu fizeste também parte do Conselho Municipal de Política Cultural, representando a literatura. Sim. E teve uma pessoa que te conheceu nessa época. O escritor e advogado Henrique Schneider, que já participou aqui do programa Memórias. Roda aí. Sim, eu conheço a Renate há muito tempo. Nós nos conhecemos por conta de convivência em grupos que tratam do nosso amor comum pela literatura. E a gente conviveu mais proximamente no momento que fomos ambos conselheiros, participantes do Conselho Municipal de Política Cultural, representando justamente a área do livro e da literatura. E naquele período eu convivi muito mais proximamente com a Renate e pude comprovar aquilo que eu já sabia. Duas características são fundamentais na pessoa da Renate. Uma é sua absoluta simpatia. A Renate é uma das pessoas mais queridas que eu conheço. E ela consegue, inclusive, discordar da gente, mas discordar de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, sempre deixando o espaço aberto para o debate. Isso é fundamental nesses tempos sombrios que a gente vive. E a outra questão, que também é muito importante, é a generosidade. A Renate não simplesmente trabalha a literatura para si, mas ela trabalha para que as pessoas vinculadas à literatura possam também aparecer com a sua enorme participação em grupos de literatura, em associações, e essa generosidade é uma das marcas principais da Renate e é uma das marcas principais das boas pessoas. E olha só, viu, nosso escritor? Coisa querida, né? Demais. Eu sinto muita falta do grupo, que eu fazia parte do grupo literário que eles ainda fazem, que eu gostava bastante, porque era um literogastronômico. A gente se reunia, um grupo de debate, uma coisa muito legal. Conheço o Henrique também bastante tempo, assim, tenho alguns vínculos históricos, inclusive o pai eu conhecia, assim, sabe? Então, eu tenho assim muito afeto por todas essas coisas que fazem parte da minha história. Querendo ou não, ele também faz parte, né? Sendo totalmente assim, o caminho dele, as coisas dele, mas sempre a gente está entrelaçado. E isso eu acho que é isso que me torna assim, eu gostar. Eu gosto, eu amo as coisas, eu amo as pessoas. Eu tenho um apelidinho, o polvo e a esponja da emoção. É mesmo? Eu não sabia. Eu sou Todos os integrantes da Academia Literária sabem desse apelido? Ninguém sabe. Acredito que não, porque eu não sabia, né? Eu estou contando isso assim, sabe? Assim, mas isso todos os que, assim, do meu é uma esponja São de emoção. mais próximas. É uma esponja de emoção e ao mesmo tempo é um polvo que está com os tentáculos sempre abertos para buscar outras coisas, para buscar novidade, para querer. E aí, como ele diz, sentar no famoso cesto de urtiga, porque sempre representa trabalho. Mas eu gosto, assim como a minha biblioteca, né? Que eu amo de paixão. O Henrique Schneider falou ali sobre a Renate, que ela consegue discordar de uma maneira muito respeitosa. A Renate é uma das pessoas mais controladas que eu já conheci na minha vida. E isso faz com que ela seja uma presidente ainda mais especial, ainda mais competente, com mais tato para lidar com as pessoas. Agora, devido à pandemia, a Alvares não está com a maioria das oficinas, na verdade, com nenhuma, né? A gente não consegue, porque os nossos últimos, quer dizer, nós lançamos no ano passado a antologia ainda mais online. Ela foi numa live. Claro, os bastidores trabalharam, né? Todo mundo teve que escrever seus textos, teve toda a organização, a gente mesmo fez a correção, né? Mas, no mais, a gente está, assim como muitas pessoas, né? Em suspense, a gente está levitando. Exatamente. Tem uma pessoa, Anícias, que é coordenadora da oficina de escrita criativa. E ela também gravou um depoimento. Roda aí. Bom, eu tenho a oportunidade de falar
da professora Renate, esta grande amiga de muitos anos. O que eu tenho para falar da Renate? Eu digo que a Renate é uma pessoa dinâmica e é uma dessas pessoas que sempre quer fazer o mundo ainda melhor. É uma pessoa de ideias, ela tem muitas ideias para tornar o mundo ainda melhor e ela sempre é aberta e acolhedora às pessoas que trazem novas ideias. A Renate é dinâmica, é presidente há vários anos da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos. Deu 1 minuto. E é uma pessoa sempre alegre e disposta a ajudar, a empreender e a tornar o nosso município ainda melhor no referente à cultura, ao conhecimento e à educação. Como membro da Alvales, da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, eu tenho muito a agradecer à professora Renate, pois ela sempre nos apoia e sempre procura valorizar a nossa entidade. Renate, um beijão para ti e que Deus sempre te abençoe. Tchau, Renate. Obrigada. Essa é outra batalhadora querida, né? Nossa. Realmente. Ela é bem dedicada, sempre interessada. Nada é ruim para ela, né? É bom ter um grupo assim também, né? Meu Deus. Eu faço parte, inclusive, da oficina de escrita criativa. E tem uma pessoa, Renate, que te conheceu nessa oficina. A Janice. Ah, Janice. Roda aí. Oi, Renate, tudo bom? Eu quero dizer assim, o que eu posso dizer da Renate? Eu conheci ela no grupo da Nícias, né, de escrita criativa. Achei ela uma pessoa fantástica, fora de série. E fiquei mais fascinada ainda quando eu descobri que ela não era daqui do Brasil, que ela era de outro país, se eu não me engano da Áustria. Desculpe se eu errei. Mas o que eu posso dizer pra ti? Tu é muito boa em tudo aquilo que tu faz, tu leva assim ao Alvales assim com muito carinho e dedicação. Eu me sinto assim bem honrada de fazer parte desse grupo, tendo tu como nossa presidente. Então eu quero dizer assim que tu é uma mulher fantástica, uma ótima escritora e continue assim sempre. Um beijo, um abraço. Essa é das últimas, das mais recentes. Essas são as candidatas da próxima leva para a gente ter mais integrantes. Na verdade, já está, ela, sim. Em 2019. Sim, ela é acadêmica, mas elas precisam agora, ela se propôs no momento em que nós pudermos sair da pandemia, ela é uma das nossas promessas de oficineira, porque ela gosta muito de poesia, né? Então nós estamos programando para esse ano, esse ano não, acho que só para o próximo, né? Mas nós vamos então ampliar os projetos e a poesia, só poesia pura, vai ser com a Jan. Falando em projeto, a Alvales tem um projeto muito importante que se chama Biblioteca Comunitária. E esse projeto é em parceria com a Luana, que faz parte da academia, é o braço direito de Renate Gigel. E nós também trouxemos o depoimento dela. Roda aí. Bom, Renate Gigel. Nos conhecemos pela Academia Literária e logo a gente teve uma afinidade muito grande. Somos muito mais que colegas escritoras, somos amigas. Eu admiro muito ela como pessoa, pela trajetória dela, pela história dela. Aprendi muito e aprendo todos os dias. Cada conversa que a gente tem, eu estou aprendendo alguma coisa nova com ela. Ela é muito especial. Nós, além dessa parceria como escritoras,
Eu tenho um carinho muito especial com ela, como se ela fosse da minha família. Ela sabe disso. Eu amo muito ela. E nós temos também um projeto juntas da Biblioteca Comunitária, que foi um sonho, né, sonhado e realizado, que está aí vivo e forte. E que é uma ideia nossa que surgiu e ela abraçou. E estamos aí com esse projeto também. Então, o que falar sobre a Renate? Que é uma pessoa maravilhosa, de bom coração, muito inteligente, muito carinhosa, que é muito amiga e que, como posso dizer, ela tem um significado muito importante para muitas pessoas e eu sou uma dessas. Um grande abraço, Renate. Essa é a minha outra menina, e daí eu tenho dela os meus netos emprestados, que eu conheço desde pequeno, os 2 meninos, que também são muito importantes para a gente, porque quem tem uma família pequena, ele agrega amor assim, e ali também eu tenho os dois netos emprestados, e ela que também é minha companheira de trabalho nessa biblioteca comunitária, que há 6 anos foi feita a fundação dela, num momento daqueles meus intempestivos, né, que às vezes eu faço, como eu digo assim, sentar no balaio de urtiga, né, que vem assim, eu fui na formatura das Mulheres da Paz, né, e ali eu fiz a proposta ao prefeito se eu podia, que tal a ideia de uma biblioteca, e ele se virou e disse para mim, se tu quiseres fazer, pode. Aí eu disse, e o lugar eu posso ocupar? Ele disse que sim. Aí eu me instalei e ela foi, como ela era dessa turma, ela foi minha parceira durante esses anos todos nessa construção. São quantos anos de biblioteca comunitária? 6 anos. 6 anos. Nós não vamos conseguir nos aprofundar muito nesse tópico, porque o tempo está estouradíssimo. Então nós vamos agora já para o próximo depoimento. O recado agora dessa pessoa é muito especial. É alguém que passou a fazer parte da família e que te tem como referência no que se refere ao tato com as pessoas, ao cuidado, enfim, roda aí. Renate Giegel é uma mulher sempre à frente ao seu tempo. É uma oportunidade incrível tê-la no meu lado e me trazer um olhar carinhoso e delicado ao dia a dia, a uma refeição, a uma mesa posta. É incrível o jeito como ela cuida da família e os seus. E fico feliz por fazer parte dessa família agora. Como membro da sociedade, trouxe tanta oportunidade de crescimento, cultura, trouxe legado, educação e transformou essa cidade, sim. Como uma mulher, tem uma trajetória muito diferente, uma trajetória linda e é uma mulher incrivelmente forte. São horas para se contar histórias e que bom tê-la ao nosso lado. Um beijo, Renate. Continue assim, essa mulher maravilhosa. Essa é a minha pequena, essa é a minha pocket. Vamos aproveitar que apareceu o Cléo ali, vamos já pro último depoimento. Roda aí. Tá. É realmente fascinante presenciar o trabalho da Renate Giegel como presidente da Alvales. Nós, membros da academia, a gente se emociona e fica muito feliz com esse amor fora do comum, essa paixão, essa dedicação incansável com que a Renate lida em qualquer atividade, em qualquer assunto, em qualquer ação por parte da Alvales. Tudo isso somado à competência, ao talento e à capacidade extraordinária dessa nossa presidente abençoada. Parabéns, Renate, por tudo, minha irmã. Muito obrigado por estarmos juntas. Parabéns, Vale dos Sinos, por essa entidade cada vez mais forte e atuante em favor da literatura e da cultura como um todo da nossa região. Ai, o Cherryzinho, olha só. Esse é o Cherry.
Eu sempre chamo de Chirri, né? Não sei se pode. Todos nós, na verdade. Ele passou a ser, né? Porque ele é uma pessoa encantadora, né? Ele tem uma alma que transparece em tudo que ele faz. E a minha menina, que faz parte da nossa família, que é a minha nora, a Norita, que me chama de sogrite, mas ela é a minha pequena, porque nós somos uma família de gente grande. E ela é uma menina pequena, mas efusiante, trabalha muito, é dinâmica, e a gente gosta muito de ter ela junto com o nosso pequeno grupo, que ao todo somos só 6. Né? Olha só, quanta gente especial. Renate, nós precisaríamos, como nós estávamos falando nos bastidores, de 3 horas para poder contar toda a trajetória de Renate Gigel. Mas, infelizmente, temos apenas uma hora. Mas é muito bom, porque assim a gente descobre que essas coisas que parecem, sim, tão importantes, que para mim são... Minha vida, para mim, é muito importante. Inclusive, essas pessoas todas que fazem a minha história ser redonda, né? Assim, com acabamento. Mas daí tu fica pensando, mas tem isso, tem aquilo. É muito bom ter uma história recheada. Eu acho que deve ser muito triste alguém olhar para trás e não poder ter nada para lembrar, né? Exatamente. Renate, muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço muito, Patrícia. Tanto como Renate, não como presidente. Eu prefiro ser a Renate, porque tu sabe que eu também tenho muito apreço por te ter comigo. Gratidão, gratidão. E o programa Memórias termina aqui. Muito obrigada pela companhia e semana que vem tem muito mais. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.